Fala, galera, vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera. Estamos ao vivo aí, né? Algumas notícias aí que saíram agora. O que está passando para vocês. E aí, galera, é do Vasco, hein? O Vasco acertou a contratação de Alan Saldívia junto ao Colo-Colo. O Cruz Maltino vai pagar, né? Vai comprar 50% dos direitos do zagueiro e também terá a opção de compra de 20% dos direitos. O Vasco vai pagar 1,5 milhões, cerca de 8 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do zagueiro uruguaio. Então, tá aí, galera. Saldívia, zagueiro do Vasco. Não tem para onde correr. Plantão vascaíno. Veni Casagrande, né? A fonte é o Veni Casagrande. Então, tá aí, galera. Não tem para onde correr. Alan Saldívia, zagueirão. Vai zagueirar aqui agora no Vasco da Gama. Estou trazendo essas notícias aí de antemão, ao vivo aí pra galera. Meti logo uma live logo na bagaça, filho. Tô de bobeira mesmo, então vamos de live, pô. E o Bekstan continua sondando o Lucas Piton, né, galera? Tem gente de olho aí no Lucas Piton, é o Bekstan. Tá aí o time da Turquia querendo levar o Lucas Piton, mas, né, o Vasco quer 7,5 milhões de reais pelo lateral, né? Terceiro melhor lateral do Brasileirão. E o Besiktas ofereceu 6 milhões de euros pelo Lucas Piton. Então, está em negociação ainda, né? Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço aí, se é o Vasco ou se é o Besiktas, da Turquia. E aí, será que o Lucas Piton quer ir? Vai depender do salário, né, filho? Se o salário for bom, o vagabundo não quer nem saber para onde vai. Diego mete o pé, filho, faz as malhas e tá nem aí. Paulo Henrique e Lucas Piton vêm recebendo sondagens do exterior, mas ainda sem propostas oficiais. A dupla tem contrato até 2028 e são peças importantes para Fernando Diniz. Então é isso aí, cara. Os dois laterais do Vasco, direito e esquerdo, estão sendo sondados aí e tudo indica que possa a qualquer momento pintar uma proposta, mas até agora nada. E dependendo da proposta, né? O Paulo Henrique já falou que pretende ficar no Vasco da Gama porque ele segue, né, no intuito de ser convocado para a Copa do Mundo. Já o Lucas Piton não se pronunciou a respeito da situação dele. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? O Lucas Piton. Pô, dependendo da proposta, vagabundo cai até no Vietnã, filho. E se for a prata firme. E o Leandrinho, cara. Leandrinho deve ganhar mais oportunidades no Vasco em 2026. O lateral está nos planos do clube e conta com o respaldo da comissão de Fernando Diniz, que acredita em uma evolução antes, né, com uma pré-temporada completa. Ou seja, se ele tiver uma pré-temporada completa, a comissão técnica do Fernando Diniz acredita que o Leandrinho possa ter uma grande evolução, galera. O lateral deve ganhar mais oportunidades no Campeonato Carioca. Na temporada passada, atuou apenas 3 partidas pelo Cruz Maltino, apenas após o retorno do Al-Shabaab. Então, foi emprestado lá para o Al-Shabaab, voltou e está aí, filho. E o colombiano Andrés Gomes está muito feliz no Vasco da Gama com a sua esposa. Fizeram uma postagem aí, né? Uma postagem muito bonita aí, com, né, felicitando aí, né, cara, a felicidade que eles estão com o Vasco da Gama. Ficou muito show, uma postagem muito bonita mesmo. E agora é isso, cara, é aguardar para ver. O time está sendo montado, né? Então agora temos aí o Rojas, o Alan Saldívia que chegou e o Rojas estão vindo, né? O Rojas já chegou. Quinta-feira já vai se apresentar no CT Moacir Barbosa para poder estar fazendo os exames, fazendo tudo aí direitinho. E o Alan Saldívia, pelo visto, né? Só semana que vem. Mas temos aí os reforços também dos profissionais do Vasco que estavam emprestados, que chegaram também com força total. Os moleques querem, né, muito jogar pelo Vasco da Gama. Então vamos ver aí, cara. E na Copa do Brasil terá o uso do
impedimento semiautomático e VAR, sempre que possível, conforme o regulamento da competição aprovado pelos clubes. Isso significa que nem todos os jogos terão a tecnologia disponível, dependendo da infraestrutura dos estádios. É provável que ela seja implementada em todos os jogos apenas nas fases finais da competição. Então, não vai ser em todos os jogos, né, galera? Então, já sabe que é como vai, né? Será que vem para ajudar ou vem para atrapalhar? A Vasco TV terá, em 2026, a operação técnica da Produz Esporte, mesma produtora que já faz parte da Flamengo TV e do canal Gold. Gold, né? A empresa fez essa publicação nas redes sociais anunciando que assumirá essa área da Vasco TV. A antiga já tirou todo o equipamento de São Januário. Então tá aí, galera. Né? Vamos ter novas produções aí para Vasco TV, a Produz Esporte, está na área. Então, vou ler aqui o que eles botaram. A Produz Esporte 2026 chegou, e aqui na Produz Esporte a gente está com a equipe reforçada e com fôlego de quem vai narrar uma final de campeonato todo dia. Este ano, o desafio vem em dose tripla, além de tocar parte da operação do Flamengo, da Flamengo TV, auxiliando a galera da Abrix. Vamos levar a paixão do Vasco para o Vasco TV, para a Vasco TV, revivendo nossa parceria com a KN Video. E para completar a hat-trick, o canal Gold está no... O canal Gold este ano também será operado pela gente aqui no Rio. Então aí, ó, a Produz Esporte está aí, filho, com Red Trick, Flamengo TV, Vasco TV e Gold vai pegar tudo aí, filho. Fazendo um bom trabalho, né, filho? Abraça tudo, não tem para onde correr. É isso, cara. Quando se faz um bom trabalho, não tem para onde correr. Então é só aguardar que coisas boas vão chegar, né, galera? Estou falando, né? O Vasco já está aí a pleno vapor, a galera já se reapresentou, né? Período de trabalho deu início, vamos com tudo. Então, como eu falei, né? A equipe não é ruim, a equipe é boa, está faltando alguma coisa para encaixar, né? Esses jogadores aí e aí de repente aí uma evolução, né? Como eles jogaram em 2025 junto, creio que 2026 possa ver que essa equipe venha ter um entrosamento muito forte, cara. Eles vêm com uma pegada muito, né, muito tranquila. Então, eu acho que tem tudo de bom para que as coisas possam acontecer com o Vasco da Gama. Como eu falei, o elenco não é ruim. Temos aí Léo Jardim, PH, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Verrete, Cauã Barros, Thiago Mendes, Lucas Freitas, e agora temos Alan Saldívia e temos também o Rojas, que vai fazer parte também desse plantel aí. Então, eu acho que tem coisas boas aí. Se essa equipe se entrosar, cara, a gente começa a ter um time competitivo aí, né, pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. Já o Brasileirão, eu acredito também que dá para fazer coisas boas aí no Brasileirão também, cara. Dá para a gente dar trabalho no Brasileirão, entendeu? Só vai depender mesmo aí desse entrosamento aí. Falta alguma coisa, cara, para o time do Vasco encaixar. Agora vamos esperar o 30 ovos e o 30 ovos passar, né? O problema é quando ele encosta. Aí, filho, puta que pariu, dá vontade de matar. Então a galera tá animada aí com essa situação. Esse cara já passou 2 vezes aqui hoje, cara. Ele fica fazendo círculo, ó. Toda hora passa na minha rua. Porra. Só que agora esse filho da puta vai parar aí. E a galera tá chateada ainda, né, cara, com a derrota do Vasco na Copinha, né? A galera tá frustrada porque a zoeira cantou solta, né, filho? O vagabundo zoou o plantão do Vasco da Gama com a derrota da com a derrota na Campi. Porra, com a derrota na Copinha. Isso deixou a galera, porra, bolado.
Então, galera, vou ler para vocês aqui a respeito da situação que eu falei para vocês da esposa do Andrés Gomes, né? E eles que fizeram a postagem, Juliana Giraldo 71 underline Vasco. Chegamos aqui há 4 meses e eles foram cheios de amor. Aqui onde vimos a manifestação perfeita do nosso bom Deus, porque os sim e os não em Deus são de bênção. Meu marido e eu nos sentimos vencedores vencedores do melhor título, e é fazer parte do Clube de Regata Vasco da Gama. Que bênção conhecer um time de futebol cheio de uma história diferente, de uma verdadeira lealdade incondicional, cheia de superação. Que alegria é poder ver e viver o que é amor e paixão de um verdadeiro torcedor. Entendeu? Show de bola, hein? De um torcedor. Vasco é a clara definição de insistir, persistir e resistir, e nunca desistir. Mas glórias seja nosso Deus Todo-Poderoso por ser tão detalhista e especial, por sempre nos colocar em lugares onde nossos corações se alegram de alegria. E aqui no Vasco é um desses lugares. Então tá aí a homenagem que a esposa do Andrés Gomes fez aí ao Vasco da Gama aí nas suas redes sociais. Show de bola. E aí, filho, o torcedor vascaíno gosta muito, né? Abraça, né, a causa, né? Entendeu? É desse jeito aí. Vamos que vamos, galera. Quem quiser entrar na live aí, é só falar e entrar, entendeu? Como falei, coisas boas vão vir. Só depende aí, um pouquinho também de sorte, que o Vasco, às vezes, caraca, cai às vezes numa maré de azar que, porra, só Jesus na causa. O elenco é bom, entendeu? Só dependemos, às vezes, aí também de um pouquinho de sorte, das coisas começarem a acertar corretamente para que a gente possa fazer a diferença em 2026. Como eu falei, 2026 está. Quer dizer, 2026 chegou, né? 2026 chegou e as coisas estão acontecendo perfeitamente, graças a Deus. Como eu falei, Admar Lopes, junto com a comissão técnica do Fernando Diniz, junto com o Felipe Maestro, com o Pedrinho, a galera está correndo contra o tempo para poder estar fazendo as contratações pontuais, para poder estar trazendo para o Vasco da Gama. Então, eu acho que nós temos que ter um pouquinho de consideração, cara, e acreditar no trabalho, né? Porque é muito fácil a gente ficar sentando a porrada nos caras, achando que é muito fácil contratar, principalmente quando você não tem dinheiro. E agora o Vasco está tendo essa possibilidade aí de ter uma pratinha por conta, né, da situação do Marco, né? Acho que é Marcos, né? Marcos Lamac que chegou aí, né? Está querendo comprar a SAF do Vasco da Gama, vai fazer um aporte para poder estar ajudando aí nas contratações. Então isso tudo já começa a clarear aí para o time, né? E entender, né, galera, que o Vasco já começou também a pagar, né, cara, a recuperação judicial. Então, temos que ter paciência, cara. As coisas estão acontecendo, entendeu? Muita paciência, né? Ter fé de que as coisas vão dar certo, que vão. Não dá para a gente achar que, né, as coisas já vão começar a caminhar agora. Eu acho que se o time entrar, né, como eu acabei de falar, se o time do Vasco ele entrosar direitinho, eu acho que temos boas condições de fazer um bom campeonato brasileiro, né? Um bom campeonato na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Já o Carioca, cara, é laboratório, né, filho? Esquece. Se você não está com o time já entrosado, perfeito, esquece Carioca, porque o Carioca é aquela situação. O Vasco vai usar o Carioca para poder definir a sua equipe. Então, se vier o Campeonato Carioca, é consequência do trabalho que está em andamento. Não porque está ali competindo, querendo o título. Né? Querer, nós sempre estamos querendo o título, mas, né, o Carioca ele vai vir consequência de um trabalho feito pela comissão técnica do Fernando Diniz, né, junto com o técnico, mas a galera aí que está no Carioca
principalmente aí a garotada que chegou de empréstimo, fora a base que também está subindo. Então, tudo isso vai ser peneirado no Carioca para podermos dar entrada no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil com o time já definido. Então, como eu falei, Carioca em si, eu nem boto, nem levo fé que a gente possa conseguir alguma coisa no Carioca, né? Tem times aí que já está jogando há muito tempo junto, já está alicerçado, então para eles às vezes é mais fácil, né? Um time como o Flamengo, de repente o Fluminense, que já estão, né, com o time pronto para jogar o campeonato, possa ser que seja mais fácil para eles, né? O Flamengo, principalmente, que já tem a maioria das peças deles, eles não vão, né, trocar, eles vão só repor um ou outro ali, no máximo duas contratações ou três, não mais, mas que eu ouvi dos colegas que são flamenguistas falaram que no máximo vai ser duas contratações, até porque o time já está completo, então só está mesmo, né, vendo aí pontos aí que possa estar ajudando, né, o time deles. Então, como eu falei, então Carioca particularmente, cara, possa ser que venha, possa ser que não. Mas o Vasco é um time muito forte, né, cara, muito aguerrido. Então, mas assim, cara, a gente temos que estar jogando, né, cara, cotidianamente, né? Como eu falei, o elenco do Vasco hoje, né, é o mesmo elenco de 2025, jogaram junto, então em 2026 vão jogar de novo. Então isso é bom para que os caras comecem a pegar um entrosamento muito forte, né? Que aí os caras sabem que o fulano já está passando, fulano vai passar, fulano vai tocar aqui que eu sei, então é dessa forma. Isso se chama entrosamento. E aí as coisas começam a acontecer. Eu sei que fulano vai me cobrir lá atrás, então já vou dar o combate aqui. Então é assim que vai acontecer e é assim que acontece, cara, quando o time está entrosado, quando o time está bem, né, um conhecendo o outro. Então é isso, galera. Não vou me delongar muito, não, entendeu? Já trouxe aqui a notícia a respeito do Alan Saldívia, né, que já é do Vasco da Gama. Entrei ao vivo aqui para poder falar. João Rojas também já é do Vasco da Gama, então temos já duas contratações pontuais, um zagueiro e um meia de criação aí, que é o famoso meia ofensivo. Agora está faltando vir aí um volante, né, mais um pitbull para ficar solto ali no meio e um centroavante aí, né, cara, um atacante aí de definição, né? Que a gente não pode ficar contando apenas só com o Verratti e o Ryan, né? Temos que ter um centroavante aí de definição. Temos que fazer essa espinha dorsal, galera, ó, fazer uma espinha dorsal, trazer um zagueiro, ó, um zagueiro ali para poder fechar, aí um volante para poder fechar também aqui né, no meio de campo, aí um meia de criação para poder estar ali distribuindo a bola e um centroavante. Fez essa espinha dorsal, parceiro? Esquece, mano. Aí é partir para a batalha. Então, 4 contratações pontuais têm que ser feitas no Vasco da Gama. Um zagueiro, xerifão brabo, titular, um volante brabo, titular, um meio de campo também brabo, titular, para brigar com o Felipe Coutinho firme ali no meio de campo, e um centroavante para estar brigando com o Verratti e o Ryan. Então acabou, filho, esquece. Fez essa linha dorsal, essa espinha dorsal, e o Vasco é só complementar, porque os dois pontas são muito bons. Temos aí o Nuno Moreira, temos o Andrés Gomes e tem o Ryan, que joga também de ponta e joga muito bem. Entendeu? Benjamin Garré veio e não mostrou para que veio, né? O Matheus França também veio, mas também não mostrou para que veio, então fica difícil a gente acreditar que esses caras irão ficar no Vasco da Gama. Parece que, né, vão ser emprestados ou vão ser, ó, mandados embora. Quer dizer, o Matheus França, se eu não me engano, ele vai ser devolvido, né? Já o Garré, eu não me lembro se ele foi comprado. Se ele foi comprado, o Vasco vai emprestar ele, né? O Vasco tentou já negociar ele com o time argentino lá, mas parece que não fluiu, não aconteceu. Então, eu acho que, cara, vai dar bom, cara. Temos aí agora aí o patrocínio da Nike que chegou, né? Vai lançar aí as camisas. Né? Vamos aguardar para ver do que se trata as camisas do Vasco da Gama. Uns estão falando que está ficando muito bonita, né? Entendeu? Então é só a gente ter um pouquinho de paciência
que vamos ter coisas boas aí para o Vasco da Gama. Agora, o que não ficou definido, galera, é o seguinte, a reforma de São Januário. Parece que teve um entrave aí na reforma de São Januário, né? A situação deu uma pegada. Vou tentar ver lá se eu tenho essa matéria de São Januário. Parece que, porra, deu uma travada aí. São Januário parece que não tem data para início da obra. Então, o Vasco irá jogar em São Januário aí, né? O Carioca. De repente, o início do Brasileirão também vai ser jogado no, em São Januário. Agora, lembrando aqui, cara, que o Fernando Diniz, né, tá tentando aí o atacante, né, da Udinense aí, o Brenner. Parece que tá complicado aí de sair também essa contratação, tá esquisita. E esse moleque também já falou que, porra, tava dando preferência aí com o São Paulo do que vir para São Januário, então já nem sei mais, mas a mídia está tratando o Brenner como o xodó do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz está insistindo muito com esse jogador. Porra, deve ser muito bom, né, cara? Porque, porra, pro Fernando Diniz insistir toda hora ligando, Fernando Diniz ligou ontem para Brenner para oferecer o projeto do Vasco da Gama. O atacante está aberto à ideia, mas o principal empecilho segue sendo o convencimento da Udinese. Italianos pedem 6 milhões por uma venda, mas o Cruz Maltino prefere um empréstimo. Conversas seguem. Cara, é o modus operandi do Vasco da Gama nos dias de hoje, né? A gente prefere hoje o empréstimo, né, com opção de compra, né? Aquele famoso teste. Será que o cara vai render? Aí você compra o cara, chega que o cara não rende, e aí a gente fica com a porra desse abacaxi para descascar. E aí dá ruim, né? Tem que esperar. Né? E o Vasco não está querendo comprar, significa que ele também não esteja também jogando isso tudo lá, né? E se o time também quer vender, filho, esquece. Porque tá aí o Ryan. O Vasco não quer vender de jeito nenhum. Por que será que o Vasco não quer vender? Porque faz a diferença no Vasco da Gama. Pô. Agora, tem jogadores que o Vasco da Gama já abriu mão. Porra, tá quase dando de graça para poder sair do Vasco da Gama. Então tem coisas que, porra, tá esquisito, né? Além de São Paulo e Bahia, o Vasco fez uma consulta nas últimas horas por John Solis. O jogador não deve permanecer na Girona para 2026. Ainda tem essa aí, ó. Então o Vasco está sondando, cara, os jogadores, está buscando uma forma de querer trazer alguns jogadores. Temos que ficar, né? Temos que ter paciência, porque eu acho que as coisas vão acontecer. Não é fácil um time como o Vasco da Gama, que está numa recuperação judicial, abrir os cofres e sair trazendo jogador, né? Eles estão oferecendo projeto por jogadores para poder ver o que os jogadores acham, né? Tem jogador que está aceitando e tem jogador que não está aceitando, né? Então tem as ofertas de salário, tem jogador que não aceita vir para ganhar X, né? De repente baixar salário, o cara está lá fora ganhando em euro, em dólar, aí acha que aqui, né? No Brasil ele vai, né, querer igualar o salário dele, quer diminuir às vezes 10%, 20%, o que ainda é muita coisa, é um salário muito alto lá fora, para os padrões do Brasil, né, que é o real. Então não se compara nem o dólar nem o euro, e às vezes o jogador não quer baixar o nível salarial dele para poder vir para o Vasco da Gama. Isso é um dos empecilhos também a estar trazendo jogador. Fora empresário também, né, os scouts dos jogadores, muitos querem que o Vasco compre o jogador, mas o Vasco, né, tem um modus operandi que é o empréstimo primeiramente, a gente vem por empréstimo, né, ver como é que o jogador vai se posicionar no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e no Brasileirão, e na Copa do Brasil. E aí sim, o Vasco pode fazer uma opção de compra, assim como fez com o André Gomes, né? E ele nem fez a opção de compra com o Carlos Cuesta. O Vasco da Gama, ele renovou o empréstimo com o Carlos Cuesta, cerca de 1,5 milhões de reais aí, de 1,5 milhões de euros, equivalente a 9 milhões de reais, né? Na moeda atual. Então, o Vasco da Gama está numa situação, cara, de estruturação. O Vasco não está fazendo nenhuma loucura,
para poder estar trazendo jogador. Então, se o jogador quiser vir para o Vasco da Gama, ele vai vir nas condições que o Vasco da Gama pode pagar, e não nas condições que os empresários ou que os clubes querem que o Vasco pague. Então, é isso que eu falo. Então, nós temos que ter paciência. Eu vejo muitas vezes os YouTube reclamando, tá demorando trazer, não está trazendo ninguém, os outros clubes já estão conseguindo formar time. Cara, mas não dá para comparar. Tem time que não está em recuperação judicial, não teve uma SAF da forma que o Vasco teve, uma SAF safada, pilantra, que ultimamente só onerou o clube. Então, tudo isso nós temos que botar na ponta do lápis antes de criticar a forma que o Pedrinho, né, e a comissão técnica do Diniz, junto com a Admar Lopes e o Felipe Maestro, estão trabalhando. Não estou aqui para poder passar pano, não, cara, mas temos que ser realista e coerente com os caras. Eu fui um dos caras que mais criticou a gestão do Pedrinho quando ele entrou. Eu falei, Pedrinho não sabe nada de futebol, filho. Não sabe nada de gestão. Quer dizer, ele sabe, né, falar de futebol, dar palpite como ele era comentarista. Agora, será que ele vai saber gerir o futebol? E aí ele entregou uma frase da seguinte forma: eu não preciso entender de futebol, eu preciso me cercar de pessoas que entendam de futebol para me ajudar. E aí ele se cercou de pessoas ali que entendam de gestão de futebol. Ele entende de futebol, mas ele não entende de gestão. Então ele se cercou de pessoas que entendam de gestão, pessoas inteligentes que hoje ajudam muito o Pedrinho a estar fazendo o correto pelo Vasco da Gama. Uma das coisas que todo mundo sentou a porrada no Pedrinho foi quando ele entrou com a liminar, tirando os plenos poderes da 77 Partners. E aí eu aplaudi ele, porque eu falei, cara, ou a gente tira os poderes da 77 Partners, ou hoje o Vasco estaria numa situação aí na mão da ECAP, filho. Porque a 77 Partners perdeu tudo para a ECAP, então o Vasco estaria na mão da ECAP. Então, cara, tem coisas que nós temos que procurar entender, né, e saber o que a gente fala, do que ficar criticando aí a postura da gestão do Pedrinho, a postura, né, da comissão técnica, né, tá demorando, fica reclamando, pô. Antes de reclamar, procura saber, cara, como é que estão as coisas. Apesar de que, cara, a maioria dos youtubers, né, dos influencers aí do Vasco da Gama, os caras sabem que o Vasco está na recuperação judicial, sabe da condição financeira do Vasco da Gama, que não é muito boa. O Vasco precisa ainda organizar esse empréstimo, né, junto aí ou a Crefisa ou o Marcos Lamac aí, para poder estar pegando esse dinheiro, para poder estar investindo, né, firme no futebol. Né? Parece que esse empréstimo é para poder, né, dar uma alavancada aí nas contratações. Então, isso tudo não é tão fácil. Ninguém empresta também, segura aqui 80 milhões, segura aqui 50 milhões e por nada. Tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar, ver quais as garantias que o clube está dando para essa empresa que vai estar emprestando, né, o dinheiro ao Vasco da Gama. Então não é tão fácil não, galera. Então temos que aguardar e ter paciência. O time praticamente do Vasco a gente já sabe qual é, né? A escalação é a mesma, né? O Léo Jardim no gol, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, Paulo Henrique e Lucas Piton são os laterais, e temos o Puma Rodrigues, que pode estar substituindo tanto o Paulo Henrique quanto o Lucas Piton. Temos o Vitor, né, que não saiu, que também é o substituto imediato também do Lucas Piton. E aí no meio de campo nós temos aí o Thiago Mendes e o Cauã Barros, que são os dois volantes, né? Temos um entrave aí, porque parece que o Hugo Moura, né, está de saída do Vasco da Gama, o Vasco já abriu mão, mas aí está subindo agora os moleques da base. Tem o Lucas Eduardo aí, que é volante, tem o Lincoln, que é zagueiro também, entendeu? Tem o Lucas Freitas, que também é zagueiro. Mas o que eu estou falando é a respeito do time titular, cara, do Vasco. Então temos aí o Felipe Coutinho, que é o meia de criação. Na ponta direita temos aí o Andrés Gomes, e na esquerda o Nuno Moreira, e centroavante o Ryan. Aí quando o Ryan não está o Verratti. Aí o Ryan cai para a ponta direita e o Andrés Gomes vai para a esquerda e o Nuno Moreira vai para o banco. E aí quem vai substituir o Felipe Coutinho, né? O Matheus França já mostrou que não serve para poder estar fazendo essa substituição. Então tudo isso está sendo estudado, cara. Está sendo, né? E agora temos o Rojas, né? Não sabemos se ele vai entrar para ser o substituto imediato do Felipe Coutinho, né? Como meia de criação. Temos aí o Alan Saldívar. Será que vai ser titular? Quem sai para o Alan Saldívar? Carlos Cuesta ou Robert Renan? Então, cara,
como eu falo, nós temos hoje que ter dois times titulares, cara, para poder estar fazendo essas substituições pontuais no momento em que o time precisa. Às vezes o Fernando Diniz precisa refrigerar o time, né? Precisa dar um gás no time, dar uma correria. E o Fernando Diniz não tem peças. Quando o cara olha para o banco de reserva, filho, esquece. Porra, vai cair o padrão do time. Se eu botar, vai cair o padrão do time. E cai. E aí não pode. Nós temos que ter banco de reserva para elevar o padrão do time e não cair o padrão do time. E muitas das vezes, né, o cara olha o banco de reserva, porra, caraca, bota quem agora, mano? No lugar do Felipe Coutinho. Matheus França não está ajudando. E aí você tira o Ryan centroavante e joga o Verratti. E aí, quando você faz isso, você precisa de dois laterais que entrem em profundidade para poder estar fazendo cruzamento. E aí os times já sabem marcar esse tipo de jogada. Então precisamos de um centroavante diferenciado hoje que possa entrar e fazer a diferença, né? Porque o Verratti não consegue ter uma habilidade com os pés para poder carregar a bola. Quando a bola chega nos pés dele, filho, é um Deus que nos acuda. Então, muitas das vezes, a principal jogada do Vasco, quando o Verratti entra, é cruzamento na área. E aí os caras marcam, né, bota dois zagueiros altos em cima dele, marca os laterais para não haver o cruzamento e pronto, acaba o time do Vasco e o Vasco começa a sofrer contra-ataque o tempo todo. E na zaga, temos aí o Carlos Cuestas e o Robert Renan, né, se precisar fazer as substituições, quem entra? Hoje só temos o Lucas Freitas, agora chegou a Alan Saldívia. Aí temos aí agora o Lincoln, que é da base. Será que vai dar certo? Será que vai entrar para ficar? Entendeu? Já o meio de campo, o volante, tá um desespero. Porque se sai o Cauã Barros, fica o Tietê. Aí entra o Tietê, que não está jogando muito bem também. Aí temos o Thiago Mendes, né, que se sair, entraria o Hugo Moura. Mas o Hugo Moura tá para meter o pé, tá para ir embora. Então, cara, o time é esse do Vasco da Gama. Precisamos contratar urgentemente, mas precisamos vender também. Precisamos emprestar jogadores. Precisa se vender, precisa emprestar. Então, a janela vai até 3 de março para o Vasco definir o time titular, o Vasco vender quem tem que vender, emprestar quem tem que emprestar, contratar quem tem que contratar. Então, correr com isso não adianta. Se a gente for correr achando que dá para fazer as coisas na carreira, na correria, a gente acaba se atropelando, filho, botando a carroça na frente do boi, e aí é mais um ano, é mais uma temporada de desespero aí para não ser rebaixado, é mais um vexame aí numa final ou numa semifinal de uma Copa do Brasil, né? Aí, às vezes, sai nas fases de grupo, né, para um time que, porra, mano, o Vasco tinha tudo para chegar longe na Sul-Americana e não conseguiu, por conta de um time limitadíssimo que nós tínhamos. Então é isso, galera. Já bati meia hora aqui de live. Tamo junto. Quero agradecer aí a quem ficou na live comigo aí assistindo de boa, né? Pô, tenho muita gratidão por esse tipo de inscrito, de torcedor, né? Vascaíno, que fica comigo até o final aí. É maravilhoso, né? Ainda, né? Estou em processo de ter realmente aí, fazer uma live aí para 1.000 pessoas, para 100 mil, mas no atual momento, né? Eu sou grato às 3 pessoas que ficaram comigo aí até o final, né? Tudo de bom para vocês, gratidão de coração mesmo. Espero que, né, vocês venham ter um dia maravilhoso como eu estou tendo o meu hoje. Então, galera, é isso aí. Valeu, né? Encerra aqui a live. Então, as notícias estão aí. Alan Saldívia chegou, né? É do Vasco. Então, vamos esperar ele se apresentar. O João Rojas já está praticamente aí, né? Parece que já está no Brasil. Vai se apresentar amanhã no CT Moacir Barbosa aí, quinta-feira. Foi agendado, né? Parece que para quinta-feira. Então vamos aguardar, galera. Tem coisas boas vindo, né? Vamos ter fé que a temporada 2026 daqui para frente o Vasco vai começar a mostrar para que veio e vai o gigante está acordando, galera. E vamos torcer para que o Marcos Lamac compre aí a SAF do Vasco e venha estar fazendo esses aportes aí. 2 bilhões, né, dividido aí em 5 anos. E aí possa ser que, se o cara achar que é pouco, o cara pode dar mais uma investida aí, dar mais uma investida de capital e o Vasco vir gigante. Temos a reforma de São Januário, a reforma do CT e tudo de bom
ao Vasco da Gama. E daqui uns 3 anos, galera, eu garanto que, né, nós vamos estar tranquilo, 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 né, com as finanças equacionadas, CT, né, de ponta, de primeira linha, né, bem estruturado, de última geração. Né, daqui a 3 anos também, se sair a reforma agora para janeiro, né, daqui a 3 anos já vamos estar com São Januário com capacidade para 50 mil, né, torcedores.